Panteão egípcio. Item Ra. Item, Atom, Re, Kepri, Amon-Ra, grande pai dos deuses, foi o criador do mundo a partir do Num. Foi, por séculos, a mais poderosa divindade. Cultuada pelos egípcios, em especial como Deus Sol, onde ele tinha suas formas, Kepri, o sol nascente, na forma da bola de excrementos que o escaravelho rola pelas dunas ao alvorecer, Ra, o sol em seu auge e esplendor, como um homem com cabeça de falcão, e Atom, o sol velho, que surge durante a tarde. Mais tarde foi unido a Amon, formando Amon-Ra. Shu, deus dos céus e do ar, trazia o sol ao mundo a cada manhã, Eilam de sacrificar os espíritos maus no outro mundo. Gêmeo de Tefnut, com quem era casado, foi pai de Gebnat. Tefnut, deusa do orvalho, e da umidade, casada com Shu, de quem era gêmea. Sua presença era garantia de bom tempo, pois afastava as secas. Era uma deusa primitiva e quase esquecida, sendo sua veneração mais comum, quando ocorria, era junto de seu pai e de seu marido, mãe de Nat. E Geb, deus da terra, vivia tentando abraçar com Nat, deusa da abóbada celeste, mas era impedido por seu pai, Shu, devido ao fato de Ra proibir o incesto entre os seus nitos. Representava em parte a fertilidade, e em conjunto com Reipe, o Nilo fertilizava o Egito. Nat, deusa da abóbada celeste, era retratada nua, inclinada sobre a terra, separada por Shu, que a sustentava nos céus, de seu esposo, Geb. Era muitas vezes representada com o corpo da cor do céu estrelado e enluarado. Era muito dada com Fat, a quem devia favores, numa época em que ele era o deus da lua. Osíris, deus do outro mundo, trouxe as plantas e as estações do ano para a terra. Era juiz dos mortos, e guardião do amante. Foi um deus vivo. Primeiro faraó, que trouxe a civilização para o Egito, que se encontrava em um estado de lamentável selvageria, com acontecimentos que envolviam, inclusive, canibalismo. Entre outras coisas, foi ele quem persuadiu Fat a passar aos egípcios a escrita, e a arte da feitura do papel. Como deus da vegetação, deu à humanidade o conhecimento da agricultura e do cultivo nos diversos grãos, na lama do Nilo. De fato, sua representação como divindade da vegetação era como um homem de pele verde. Era relacionado com Reipe. Foi morto por seu irmão Sete, e foi ressuscitado por sua esposa, Isis, também sua irmã. Item. Isis, esposa e irmã fiel de Osíris, deusa da magia, de suas lágrimas o Nilo foi aumentado. Mãe de Horus, foi ela que juntou os pedaços de Osíris espalhados pelo Egito e o ressuscitou, assim como cuidou do filho nos pântanos do delta, protegendo-o da perseguição de Sete. Como rainha consorte de Osíris, ensinou ao povo do Egito como assar o pão, fazer a cerveja, tecer o linho, costurar e várias outras artes próprias do mundo civilizado. Horus, deus da monarquia, depois assumiu o aspecto de Shu como divindade dos céus. Era filho de Isis e Osíris, que em criança teve de ser escondido no delta para escapar à fúria de Sete, seu tio e assassino de seu pai. Lá foi criado e protegido por muitos deuses, principalmente Reiter, com quem tinha uma relação ora filial, ora de amante. Depois da maioridade, vingou o assassinato de seu pai por parte de Sete, numa guerra em que lutou como um falcão e Sete como um hipopótamo vermelho. Até o julgamento dos deuses, onde foi vitorioso e tornou-se faraó. Era representado como um falcão branco, ou um homem com cabeça de falcão. Sete, temido e odiado por muitos, Sete é um dos deuses mais curiosos dos antigos mitos egípcios. De fato, inicialmente era tido como um deus violento mais heróico, pois era guardião da barca solar, enfrentado a serpente Apophis todas as noites para garantir que o deus Sol renascesse a cada alvorada. Mais tarde, recebeu como herança de seu bisavô os Zetos e oásis que cercam o Egito, e até o fim do Império Egípcio era associado aos Zetos, como guardião da eternidade. Contudo, foi por inveja da parte de seu irmão Osíris, que tinha a parte fértil do Egito, que Sete o matou, perdendo para sempre a imagem de bravura e passando-a de assassino e sádico, quando fatiou o corpo. Pat El-Sisi. Item na guerra contra Horus foi ora derrotado, ora vitorioso, até o julgamento dos deuses, convocado por Isis, que implorou uma trégua. Disse em certas lendas que deles recebeu o vale do Nilo, se tornado patrono do sul, e que Horus recebeu o delta do Nilo, e que os faraós eram a união desses deuses, inclusive através da coroa branca do Baixo Egito e da vermelha do Alto Egito, já que branco era a cor de Horus, e vermelho a de Sete. Era representado como um homem de cabelos ruivos, ou como um homem com cabeça de um animal desconhecido. Era casado com sua irmã Neftis, e não teve nenhum filho com ela. Neftis era uma deusa pouco conhecida, tida como guardiã dos mortos. Era esposa de Sete, mas seu casamento com ele foi infeliz, e quando ele assassinou seu irmão Osíris, ela o abandonou de vez. Existem certos registros de que certa vez embebedou e teve relações sexuais com Osíris, nascendo daí o deus cão e guardião das necrópolis, Anubis.
Ela auxiliou Isis no processo de ressuscitar Osíris. Anubis, Anupo deus com cabeça de cão, dizia-se ser fruto de relações tidas entre Neftis e Osíris. Era guardião das necrópolis, e guia das almas no amante, Eilam de ser responsável por pesar o coração dos julgados com a pena da deusa da verdade e justiça, Maant. Era comum ser representado como um chacal negro deitado, e estava presente no celo das necrópolis, um chacal deitado acima de 9 homens decapitadas. Neit, a deusa mãe Neit era adorada em Sais, no delta do Nilo, onde se conta que ela teria saído das águas do Nilo, criando a arte do parto e criado também vários deuses, homens e animais, inclusive o próprio Deus Sol, Ra. Segundo uma das muitas lendas que cercam essa poderosa deidade, ela teria cuspido nas águas do Nilo, e de sua saliva nasceu a serpente do mundo dos mortos, Apophis. Era chamada de a mãe caçadora. Neit era uma grande caçadora, e usava um arco de madeira clara como arma, e um escudo para se defender. Seu símbolo era de fato 2 flechas cruzadas sobre um escudo, e as sacerdotisas de Neit eram peritas no uso do arco. Alguns mitos mais antigos a colocam como uma espécie de rival de Sete, pois ela caçava nos domínios deste deus. Seu animal sagrado era o abutre fêmea. Hétar, mãe adotiva de Horus, era uma deusa benevolente e calma, de temperamento bastante bondoso. Encarnava um aspecto mais singelo das deusas, pois era a protetora das crianças. Mais tarde, surgiram mitos que a identificavam como uma amante de Horus, com o qual ela seria mãe dos deuses protetores dos Vessos Canopus. Era uma deusa popular, muito vista com Bes, e seu animal era uma vaca. Dizia-se ser a face mais humana de Sekhmet. Existe segundo certos registros alguma relação de Hétar com Sekhmet e Bastet. Item Sekhmet, deusa das doenças, era uma divindade temida, encarregada de defender o deus Sol. Disse que foi quem em um dia massacrou a maior parte da raça humana, por ordem de Ra. No Novo Império foi associada à cura, principalmente no templo de Dei-Helbari, no qual se praticavam várias curas. Seu animal era a leoa, e aparecia como uma mulher com cabeça de leoa. Alguns registros a dão como outra face de Hétar ou de Bastet. Mito tebano, muito mais sutil para ser vislumbrado, no mito tebano. Temos o mundo sendo criado por muitos deuses diferentes. Ptauteria. Criado pelo verbo, Kmunu feito em sua roda de oleiro, e temos outeiro primordial, de onde as divindades teriam surgido. Muitos deuses são comuns aos dois mitos, em particular Fat e Anubis. No mito tebano não existe uma hierarquia bem clara e definida, mas se considera Amon/Amon-Ra como uma espécie de divindade suprema. Amon, o oculto, deidade tebana do vento, foi o deus mais popular do Novo Império, e protetor pessoal dos Ramessidas, dos grandes Amenófis, entre outros. Era uma divindade do vento, dos segredos, da verdade e de Essaiei, a intuição divina do faraó. Sua forma verdadeira era desconhecida por todos, exceto para o faraó, o herdeiro do trono, e o primeiro profeta de Amon, sumo pontífice de Luxor e Karnak, e era conhecido então por seu animal sagrado, o carneiro com chifres recurvados. Era amplamente cultuado no complexo gigantesco de Karnak e Luxor, onde centenas de sacerdotes, trabalhadores, artesãos, etc. mantinham um templo em pleno funcionamento, numa das mais ricas cidades de todo o Egito. Formava, com Mata e com sua trindade tebana similar a de Osíris. Isis e Horus no delta, apesar de sua menor importância. Disse que na Batalha de Kadesh foi ele a auxiliar Ramsés II, o Grande a derrotar o imperador do Hatti e sua confederação de inimigos do Egito. Mat, a mãe, deusa da maternidade, era a esposa de Amon, e encarnava os mesmos papéis de Isis, fosse como mãe dedicado ou como esposa fiel. Pat Elsisi. Item era muitas vezes visto como mago dos deuses, conhecedor de tudo. Apesar desse papel, mais tarde ser de Isis, sendo o protetor da famosa comunidade de Deir-em-Medine, a comunidade dos construtores de túmulos reais. No Novo Império foi o patrono da diplomacia, e o protetor de muitos dos mais famosos faraós, os Tutmis. Muitas vezes era chamado de Senhor da Lua, apesar do deus tebano Khonshu também o ser, devido ao seu aspecto de mago, e não se sabia quem era seu pai, sendo mais provável o deus Aton. Fat, no Tribunal dos Mortos era o escrivão dos deuses, aquele que anotava o nome dos que iam para o doce amante, ou para a boca de Babai, ou Amut, a grande devoradora. Seu animal sagrado era o babuíno, e o ibis. Sobek, o deus crocodilo, venerado em Fayum, era um deus inquietante, muito próximo do deus Sete. Aparecia como um homem de pele clara, usando um sudário, mas com a cabeça de um crocodilo adulto. Seu poder era o de governar as ações que mudam de forma súbita ao curso natural das coisas, como os acidentes, incêndios e mortes inesperadas. Assim pode-se ver a sua associação com um crocodilo, que ataca de forma súbita, agitando as águas calmas no Nilo. Outros aspectos desse deus era ser paciente, esperando o
Momento certo de dar o bote, e a persistência, de nunca largar a sua vítima, ou de nunca desistir de um intento. Em épocas mais tardias, no período Tanita, e durante o Império Kushita, foi associado à astúcia. Seu templo no Fayum era repleto de grandes crocodilos. Item. Bes, o bom gênio, um deus brincalhão, geralmente simbolizando a alegria de viver. Era protetor das parturientes, usando sua aparência deformada e suas caretas para assustar os demônios que tentavam tomar a alma nos recém-nascidos. De todas as divindades de todas a história egípcia, era a única a ser representada de frente, nunca aparecendo de perfil, o que gera especulações a respeito de sua origem. Era visto como um anão deformado, narigudo, sempre pulando batendo num tambor e a língua de fora. Dizia-se que suas caretas faziam os recém-nascidos rirem. Item era entretanto pouco venerada, mesmo em Tebas, onde suas poucas sacerdotisas eram submetidas à autoridade do primeiro profeta de Amon, sendo seu templo um pavilhão próximo a Karnak. Porém, no novo império, sua adoração coincidiu com um aumento do poder de Amon, quando ela passou a ser associada à grande esposa real, e a aspectos mais mundanos. Khonshu, o atravessador do universo, divindade tebana relacionada com a luz da lua e a magia, Khonshu era filho de Amon e de Mat. Era venerado somente por aqueles que andavam pela noite, ou que necessitavam de seus poderes, como os magos. Era famoso por sua relação de amizade com Fat, como durante o célebre episódio do jogo de Sene. Não tinha um templo, mas era venerado em Karnak junto a seus pais. Apesar disso, era bastante famoso entre os estudiosos das casas da vida dos templos. Socaris, o senhor da região misteriosa, um deus gavião, Socaris era o artesão que forjava as bacias de prata onde os mortos lavavam os pés. Também era o alquimista que misturava os ungüentos e especiarias dos rituais fúnebres. Era também, em certos mitos, um aspecto de Ptah, parecendo então como Ptah Socaris. Em mitos mais antigos, era o mestre da região misteriosa, a parte externa do amante, onde vivia e governava. Seu animal era o gavião. Sekchat, a rainha da biblioteca, chamada de Senhora das Bibliotecas, era a esposa de Ptah, e deusa da escrita. É representada por uma estrela de 7 pontas como diadema, e uma túnica ritual de pele de pantera. Era uma espécie de escriba dos deuses, mas com papel inferior ao de Fat, de quem era vassala. Era venerada em Gemeno, Heliópolis, grego, próxima aos templos de Fat ou de Ptah. Seu animal era uma árvore, dentro da casa da vida de Heliópolis. Fat, o senhor da sabedoria, era um deus misterioso, tido como criador de muitas atividades intelectuais, tais como a matemática, a astronomia, a matemática, a geometria, a arquitetura, a medicina, a música, a magia, e a escrita. Pat Elcisi. Item Bastet, a senhora do amor, era a deusa do amor e dos prazeres, extensamente cultuada por todos os egípcios. Era também a divindade de longe mais associada a seu animal, no caso o gato, com o qual nutria características muito próximas, entre as quais as maneiras mais maliciosas. Era uma deidade benevolente, mas seu amor era muito voltado para um aspecto mais sexual e para os prazeres. Seu festival em Busbatis era famoso, e reunia pessoas de todo o Egito, até de todo o Oriente Próximo para desfrutar de seus prazeres. Dizia-se que era um aspecto mais jovial de Retar, ou um aspecto menos temível de Sekhmet. Item Trindade Menfita, além dos deuses supramencionados, em Mênfis havia uma trindade de deuses especais, tidos como criadores do mundo, relacionados ao Num e a Ra de forma especial. Eram eles Ptah, o soberano dos artesãos, conhecido também como patrono dos artesãos. Esse era um deus largamente cultuado no Novo Império, sendo inclusive dado a ele papéis de criador do mundo através da palavra. Não se sabia de quem ele era filho, sendo uma das chamadas divindades pré-criação que surgiram antes de Ra. Eles eram os deuses Knum, Ptah, Neit e Num. Era venerado em 2 locais. Menofer, Mênfis, onde era identificado como Boi-Apis, e tinha o templo funerário do Serápio, oráculo de Serepos, divindade grega. Ptolomaica identificada com Ptah, e em Tebas, pois era protetor de Deirim Medine, comunidade exclusiva, autorizada a trabalhar no Vale dos Reis. Foi, em particular patrono do rei Menreptah, o amado do deus Ptah, sucessor de Ramsés II, o Grande, um dos maiores reis da 19ª dinastia. Costumava ser retratado como um homem de pele clara, vestindo um sudário branco, com 2 cetros nas mãos, o bordão do pastor, um estranho cajado, cuja ponta superior era recurvada. Era um deus atento às súplicas dos homens, e tinha para isso grandes orelhas. Item Nefertum, o nascido do Lótus, terceiro deus da trindade Menfita, filho de Ptah e de Sekhmet, era representado como um homem com um lótus na cabeça, simbolizando sua ligação com a natureza. É mencionado em muitos textos antigos às vezes como Deus Primevo, associado ao Num. Mais tarde é dado como filho de Ptah e Sekhmet, muitas vezes perdendo esse posto para Imhotep divinizado. Como deus da natureza, era o calor do sol.
Sekhmet, a temível leoa, deusa das doenças, era uma divindade temida, encarregada de defender o deus Sol. Disse que foi quem, em um dia, massacrou a maior parte da raça humana, por ordem de Ra. No novo império foi associada à cura, principalmente no templo de Dei-Helbari, no qual se praticavam várias curas. Seu animal era a leoa, e aparecia como uma mulher com cabeça de leoa. Alguns registros a dão como outra face de Retar ou de Bastet. Pat Elsisi. UCLA. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. Título: Ritual de execução. Link permanente. https://isholarship.org/uk/item/3F6268-F. Jornal. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. 1. Autor: Molesten, Kerry. Data de publicação: 3 de abril de 2008. Informações sobre direitos autorais. Copyright 2008 do S. Autor: ES. Todos os direitos reservados, salvo indicação em contrário. Contate-o. Autor: ES, para quaisquer permissões necessárias. Saiba mais em https://isholarship.org/terms. Revisado por pares. Escholarship.org, desenvolvido pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Ritual de execração. Kerry Molesten. Editores: Vivek Vendrich. Editor-chefe: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jacob Lehman. Editor: Editor de área Religião. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Freud. Editor: Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Molesten, 2008, Ritual de execução. UEE. Citação completa. Molesten, Kerry, 2008, Ritual de execração. Em Jacob Lehman e Vivek Vendrich, eds, UCLA. Enciclopédia de Egiptologia, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arc igual 21198/zizi000s3mqr. 1006 versão 1, abril de 2008. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arc igual 21198/zizi000s3mqr. Ritual de execução, Molesten, UEE 2008-1. Ritual de execração. Kerry Molesten. Astungs Ritual. Ritual de envolvimento. O ritual de execração pretendia prevenir ações rebeldes por parte de egípcios, estrangeiros ou forças sobrenaturais, destruindo textualmente e cineticamente os inimigos via inanimados, animais ou substitutos humanos. Os ritos de execração são atestados ao longo da história faraônica. E o que é isso? É uma questão de segurança no mundo do dinheiro. Rituais de geração eram estilizados. Ações mágicas destinadas a frustrar ou erradicar inimigos e eram semelhantes natureza a outras medidas de proteção, como sacrifício animal apotropaico ou caminhada. Representações de inimigos. Os ritos de execução ocorreram lugar desde pelo menos o início do Império Antigo. Através do período romano. Mais de 1000 depósitos de execração foram encontrados, principalmente em cemitérios, nomeadamente em Semna, Uronarte, Mirgissa, Elefantina, Tebas, Balat, Abidos, Elvan, Saqqara e Gizé. Principais fontes de entendendo o rito são os sobreviventes manuscritos de suas diversas versões, além de textos que eram frequentemente inscritos nos objetos rituais. E assim se tornou um componente físico do ritual. Textos importantes incluem papiro. Brennerhand, Pelouvre 3129, P. Britânico. Museu 10.252, e Pessal 825. Execração. Textos poderiam ser tão simples quanto listas de forças e pessoas contra as quais o rito foi decretado, ou poderia conter fórmulas substanciais. Variações sobre o conceito por trás do rito eventualmente gerou tanto encantos de amor quanto feitiços para afastando pesadelos. As primeiras manifestações rastreáveis de aspectos do rito são motivos de vinculação, prisioneiros, parte da iconografia mais antiga do Egito, e ações ligadas a ofertas e rituais de purificação. Quanto a este último, Esmen 1994, 51, sugere que depois que os puts vermelhos foram usados para ofertas eles tiveram que ser destruídos e que o esmagamento desses puts foi atribuído a um significado sobreposto de assustar, ou, eventualmente destruindo, inimigos, confronte com pirâmide. Textos 23 e 244. Ritos de purificação também envolveu o uso de puts vermelhos. Na pirâmide. Textos, afastar os inimigos geralmente precedem e barra ou consegue tanto a oferta quanto a purificação. Pericopes. APT 214, por exemplo, ilustra a necessidade de afastar o inimigo durante purificação. Essa conexão continuou ao longo da história faraônica e talvez seja melhor refletido no Festival das Pipas, o
Pássaros que simbolizavam as deusas Ísis e Neftes, que purificou e colocou proteção ao redor do templo, e durante o qual Sete foi levado ao carrasco e um grande rito de proteção foi realizado. Faulkner. 1936, 127129. O texto repetidamente observa que aqueles que conhecem a criação também podem eliminar. Ritual de execução, Mulestein, UE 2008-2. Seus próprios inimigos. Faulkner 1937, 172, 1938. 41-42, vinculando assim o aspecto recreativo da purificação à execração. Enquanto o uso de puts, predominantemente vermelhos, continuaram em funerárias ofertas por milênios, pelo Império Antigo. O ritual de quebrar panelas deu origem a ritos de execração independentes. Pelo meio, os textos de execração do reino tornaram-se padronizados, embora eles mudassem ao longo tempo, talvez indicando que o rito também tinha adotado um formulário padrão. Alguns ritos de execração surgiu devido a circunstâncias específicas, mas pelo menos no período tardio também havia ambos diariamente. E execrações cíclicas de festivais. Faulkner 1937. 169, 171, 174. Os ritos de execução poderiam ter como objetivo objetivos políticos, inimigos sobrenaturais ou pessoais. O político e sobrenaturais estavam frequentemente ligados. O livro de derrubar Apophis, por exemplo, instrui que o rito derrubará os inimigos de Ra, Horus e Faraó. Faulkner 1937, 171, 173175. Os rituais políticos provavelmente começaram como tentativas de lidar com os egípcios rebeldes, mas logo incluiu vassalos rebeldes e inimigos estrangeiros, e foram quase sempre direcionado para potenciais problemas como um tipo de apotropaico proativo. Medir. As vítimas desses ritos eram aqueles quem, vivo ou morto, no futuro. Usando o formulário relativo futuro SDMTJ.FJ. Rebelar-se, conspirar rebelião ou pensar em falar. Dormindo, ou sonhando rebeldemente, ou com má intenção. Esses inimigos veigos, bem como indivíduos, grupos ou localizações geográficas, foram nomeados por coisas que poderiam fazer no futuro, embora alguns indivíduos presumivelmente foram incluídos por causa de coisas que tinham já feito. A padronização dos textos, a preocupação com entidades estrangeiras e o desejo para proteger o Estado, governante e divino, combinado com o conhecimento da política externa, geografia e líderes que os textos demonstrar, todos indicam que estes eram ritos patrocinados pelo Estado. As figuras e puts utilizados nos ritos eram muitas vezes inscrito com a fórmula da rebelião, mas às vezes apenas com nomes pessoais, não necessariamente estrangeiros, e muitas vezes não eram inscrito em tudo. Ritos simples associados a sepulturas privadas, e aquelas que exibem apenas nomes pessoais ou nenhum texto, indique um uso individual de rituais de execração também. Rituais privados e de pequena escala são muito menos arqueologicamente visíveis, especialmente quando envolveu o uso de produtos mais baratos e menos duráveis. Substâncias. Versões de execração foram veiculadas, realizado em grande escala pelo Estado e em pequena escala por indivíduos em todo história egípcia. Embora os puts vermelhos tenham sido os primeiros objetos utilizado nos ritos, e permaneceu um uso comum artigo de manipulação, pelo falecido velho reino, papiro, bolas de pelo, estatuetas, estátuas e estatuetas feitas de barro, pedra, cera ou madeira também foi usada. Animais vivos também provavelmente compôs um componente do ritual. Se o Brenner Papyrus é qualquer indicação, cera, figuras e uma nova folha de papiro, na qual o nome do alvo foi escrito, estavam entre os materiais mais comumente usados. Os animais vítimas de rituais de cabelo, papiro, madeira e cera são em grande parte arqueologicamente invisível, tornando-o restos conhecidos, principalmente de argila, do ritual, um vasto sub-representação da frequência do rito. Na descoberta de execração mais completa, o fortaleza do Império Médio em Mirgissa, além disso, os restos de cera derretida, outros vestígios. Restos indicam o uso de quase 200 peças quebradas. Versos vermelhos inscritos, mais de 400 quebrados. Versos vermelhos sem inscrições, quase 350 estatuetas de barro. 4 figuras de calcário e um humano, cujo a cabeça foi ritualmente decepada e enterrada de cabeça para baixo. Para baixo como parte do rito. Rittner 1993, 153154. Vila 1973. Evidências semelhantes de vítimas humanas como figuras de execração também aparecem em um início contexto da 18 dinastia em Avaris, Fuscaldo. 2003. Dentro de uma execração completa, cada ação ritual poderia exigir um rito separado, e embora não cada execração incluía todos os seguintes
Componentes, alguns o fizeram, objetos rituais poderiam ser amarrado, quebrado, puts vermelhos, provavelmente com um pilão, pisoteado, esfaqueado, cortado, espetado, cuspido, ligado, trancado em uma caixa, queimado e saturado em urina, antes, quase sempre, de ser enterrada. Às vezes de cabeça para baixo. Como exemplo, parte de um rito exige que o objeto seja encadernado e dá instruções subsequentes para cuspa nele 4 vezes, pisar nele. Ritual de execução, Mulestem, UE 2008-3. Com o pé esquerdo, feri-lo com uma lança. Matá-lo com uma faca, coloque-o no fogo, cuspiu nele no fogo muitas vezes. Shot 1929, 5. Um rito completo poderia empregar qualquer um dos essas ações inúmeras vezes com inúmeras figuras. Assim, várias medidas mágicas foram tomadas para evitar que forças caóticas atuem antes mesmo que pudessem começar. Notas bibliográficas. As fontes primárias mais importantes do ritual de execração provêm de versões encontradas no Templo de Osíris em Abidos, no Templo de Amun-Razonter em Tebas e em Sal de Papiro 825 igual. Papiro BM 10.051. Os textos de Abidos incluem Pelouvre 3129 e P. British Museum 10.252. E estão incluídos em Urquinden Sexta, 459, Shot 1929. A versão tebana é encontrada em P. Bremner igual P. Museu Britânico 10.188, Faulkner 1936, 1937, 1938. Sal de Papiro 825, igual. Papiro BM 10.051, é discutido por Dersheim, 1965. As publicações mais significativas do Os textos inscritos nos objetos são Abu Bakr, 1973, Olsen, 1976, Pousane e Vandivali. 1940, Pousane, 1987, Seti, 1926, Weimar, 1993, e Villa, 1963, 1973. O mais tratamento abrangente da execração é de Rittner, 1993, com uma valiosa contribuição sobre a Origens do Ritual por Esmen, 1994. De F.C., traçou a história de um sacerdócio específico. Linhagem que realizou os ritos por várias gerações durante o período ptolomaico e tem identificaram o espaço dentro do templo de Montu em Karnak onde realizavam o ritual. Faraone, 1993, e Reivan, 1983, contribuem com valiosas discussões sobre a cera como objeto de manipulação em ritos. Referências. Abu Bakr, Abdelmonem e Jurgen Olsen. 1973 Ashtungstestei USD Maltonreich. Mitteilungen des Deutschen Statuts, Abteilung Cairo. 29, pp 97133. Esmen, janeiro. 1994 Os Prus 23 der Pyramidentistio und die Astung der Faraos. Em homenagens a Jean Leclan. Ed. Catherine Berger, Gisele Clerc e Nicolas Grimal. Biblioteque de Etude 106, Vol 1, página 45. 59 Cairo, Institut Français de Archéologie Orientale. Dersheim, Philippe. 1965 L. Papyrus Salt 825, BM 10.051 Ritual para a conservação da vida no Egito. Bruxelas, Pulédres. Academias. Faraone, Cristóvão. 1993 Cera derretida, vinho derramado e animais mutilados, magia simpática no Oriente Próximo e no início. Cerimônias de juramento gregas. O Jornal de Estudos Helenísticos 113, pp. Faulkner, Raymond. 1936 O Papiro Bremner e Journal of Egyptian Archaeology 22, 1, pp. 1937 O Papiro Bremner, terceira. Jornal de Arqueologia Egípcia 23, 2, pp. 1938 O Papiro Bremner, quarta. Jornal de Arqueologia Egípcia 24, 1, pp. Fuscaldo, Perla. 2003 Tel Aldaba, 2 poços de execração e um depósito de fundação. Em Egiptologia no Alvorecer do século XXI, Anais do 8º Congresso Internacional de Egiptólogos, Cairo, 2000, ed. Zahir Helwas. E Laila Pintbrack, página 186. Nova York, The American University in Cairo Press. Ritual de execução, Mulestem, UE 2008-4. Nossa, João. F.C. História de um sacerdócio tebano. No processo de maintenance em Esson plus que des villages. Tebas e uma região de épocas helênicas, Ramanas e Bizantinas. Colóquio Internacional, Bruxelas. 2005. Olsen, Jurgen. 1976 Ashtungstestei USD Maltonreich, segunda. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Statuts Abteilung. Cairo 32, pp. Pousane, Georges. 1987 Sic Figurines de Envoltement. Cairo, Institut Français de Archéologie Orientale. Pousane, Georges e Balduino Vandivali. 1940 Príncipes e País da Ásia e de Núbia, textos hieráticos sobre as estatuetas do envolvimento do Moyen Empire Suivis de
Observações paleográficas sobre textos semelhantes de Berlim, de B. van de Walle. Bruxelas, Fundação Egyptologic Reine Elizabeth. Reivan, Martin. 1983 Cera na magia e simbolismo egípcio. Old Conde de Medelingen visita o Rijksmuseum van Oueden. Tleiden 64, pp. Littner, Roberto. 1993 A mecânica da prática mágica egípcia antiga. Estudos na antiga civilização oriental 54. Chicago. A imprensa da Universidade de Chicago. Schott, Siegfried. 1929 Urkunden Mythologische Ninhouts. Urkunden des Ägyptischen Altertums 6, ed. Georg Steindorf. Leipzig, J.C. Hinrichs. City, Kurt. 1926 Die Astungfändliche Fürsten, Volker und Din auf Altägyptischen Tungefascherben des Meteorenreichs. Nach den Originalen im Berliner Museum. Abhandlungen der Deutsche Akademie der Wissenschaften. Berlin 5. Berlim, Verlag der Akademie der Wissenschaften in Kommission bei Walter de Gruyter. Co. Vila, André. 1963 Um depósito de textos de envolvimento no Império Moyen. Jornal des Savants 41, pp. 1973 Un rituel de envolvement ao Moyen Empire Egyptien. In Helium, Real Jordui, Recueil d'Etudes. Em homenagem a André Leroy Gohan, ed. Mark Sutter, pp 628 e 639. Paris, Editions Cujas. Weimar, Stefan. 1993 New Yastungs Figuren EUS dem Altenreich. Biblische Notes em 67, pp.